Dom Pedro I nunca foi um marido fiel, e seu relacionamento com Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, horrorizou as cortes do mundo inteiro. Tanto que Pedro só conseguiu se casar novamente quando prometeu não se encontrar mais com a fiel amante. Domitila se casou aos 15 anos com Felício Pinto Correia de Mendonça, e segundo diversos historiadores, era um homem violento que a espancava. Com ele, Domitila teve 3 filhos, e em 1819 ele a esfaqueou 2 vezes, a deixando por 2 meses entre a vida e a morte. A jovem conheceu Pedro dias antes da Declaração da Independência, e essa relação durou até 1829. Juntos, eles tiveram 5 filhos, e é deles que vamos falar hoje. Isabel Maria de Alcântara Brasileira, Duquesa de Goiás. Ela nasceu em maio de 1824, no Rio de Janeiro. Foi a primeira e única Duquesa de Goiás, e os habitantes a reconheciam como protetora da província. Como era uma filha bastarda, a história do nascimento da menina foi alterada. Foi dito a todos, e inclusive a ela, que ela teria sido abandonada na frente da casa do coronel João de Castro, que na verdade era seu avô materno legítimo. Dom Pedro I decidiu assumir sua paternidade pouco antes do seu aniversário de 2 anos. Ele exigiu que a paternidade deveria ser abatida no assento de batismo da criança. Lhe concedeu o título de Duquesa de Goiás e o direito a ser chamada como Sua Alteza, como uma princesa do Brasil. Em junho, Isabel Maria foi apresentada oficialmente à Imperatriz Leopoldina, e a partir daí, a menina passou a frequentar o palácio para ser educada junto com as suas meias-irmãs. Com o falecimento da Imperatriz, Pedro mandou Isabel Maria para a França, onde ela estudou até os seus 15 anos, e quando seu pai abdicou do trono do Brasil, ele e sua segunda esposa passaram a conviver com Isabel na Europa. Com a morte de Pedro, a menina acabou sendo aceita pela ex-imperatriz, que a adotou como filha. Somente quando adulta, Isabel teve informações sobre a sua mãe, mas nunca teve contato com a mesma. A menina foi separada tão nova da mãe que não tinha nenhuma recordação dela, o que fez ter como sua mãe a esposa de Dom Pedro I, Dona Amélia. Em 1848, o conde de Iguaçu, que agora estava casado com a irmã de Isabel Maria, tentou entrar em contato com a cunhada, e Isabel, como não sabia de nada sobre a sua mãe, ficou chocada com as provas e cartas de Pedro I e da Marquesa de Santos que o conde levava para comprovar que ela era filha desse relacionamento adúltero de Pedro. Essa história havia sido ocultada da menina amando de Pedro, e saber disso abalou o relacionamento que ela tinha com a imperatriz viúva, Dona Amélia. Pedro de Alcântara Brasileiro e Maria Isabel Alcântara Brasileira. Assim como a maioria das crianças que nasciam na época, essas duas não tiveram uma vida longa. Pedro de Alcântara nasceu em 1825 e faleceu antes de completar 1 ano de idade. Hoje nos faltam registros sobre a sua vida. Maria Isabel nasceu em 1827, recebeu o título de Duquesa do Ceará, mas faleceu com pouquíssimos meses de idade. Maria Isabel II Alcântara Brasileira, Condessa de Iguaçu. Maria Isabel nasceu logo após a morte da sua irmã, no dia 28 de fevereiro de 1830, e foi batizada assim, com o mesmo nome, para homenagear a irmã falecida. Ela viveu em meio à nobreza e criada da mesma forma de seus irmãos, mas, por ser fruto de um adultério, nunca recebeu títulos ou terras de Pedro. Ela só recebeu o título de Condessa de Iguaçu aos 18 anos de idade, quando se casou com Pedro Caldeira Brant, o conde de Iguaçu, e com ele teve 7 filhos. A condessa morreu com 66 anos de idade em 1896, e sua morte foi uma pulga atrás da orelha dos pesquisadores por anos, já que ninguém sabia o paradeiro do corpo da condessa.
E nós ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque isso ajuda muito.